Ready, aim, fire. Ao vivo para falar a respeito de autismo e quarentena, tema que tem se tornado muito importante, muito recorrente, né, para pais, para mães, para parentes de crianças autistas, né, crianças e adolescentes autistas, né, no geral. E com essa quebra de rotina, né, proporcionado pela quarentena, como é que as pessoas estão vivendo em casa, né, com uma criança autista, com uma adolescente autista, né? A gente vai discorrer muito sobre isso a respeito, né? E já vamos começar falando com o educador e pai de um garoto autista, né, o Paulo Correia, que é colunista, nosso colunista também. Já vai se ajeitando. Vamos nessa. Pois bem, Paulo, já delimitamos, né? Porque eu acredito que seja de utilidade pública que as pessoas queiram saber mais a respeito, né? De como os pais de uma criança autista estão se virando nesse período da quarentena. Uma vez que houve uma quebra de uma rotina, né? E a gente sabe que uma criança autista, um adolescente autista, ele é movido por uma questão de rotina, né? A rotina da casa, do tomar café, do ir para o colégio, Isso. então, de receber um atendimento especializado. Isso. Eu queria saber como você está lidando com o pai de uma criança autista e como o seu filho está conseguindo lidar com essa situação. Oi, Gustavo. Primeiro, agradecer por esse espaço aqui. É importante a gente estar discutindo isso. Né? Bom, a verdade é que isso tudo, de uma certa forma, pegou todo mundo meio de surpresa, né? Esse contexto todo que a gente está vivendo, de coronavírus, de isolamento e tal. Como você mesmo disse, a questão da rotina é uma coisa extremamente importante para o autista, né? Essa organização da rotina é extremamente importante para os autistas. E, por exemplo, no caso de meu filho, a gente tinha toda uma rotina tinha natação pela manhã, tinha as terapias dele pela manhã, tinha escola à tarde, né? E tudo isso foi quebrado, né? Deixou de, entre aspas, deixou de existir. E no começo, logo de cara, apesar de a gente já estar com ele, já tem 8 anos, a gente já convive com esse processo há 6 anos já, né? A gente ficou um pouco perdido no primeiro momento, sem saber muito o que fazer. E a gente tentou botar os pés no chão para poder, vamos parar, vamos respirar e vamos ver o que é que deve ser feito, na verdade, para poder a gente dar alguma rotina, alguma organização para ele, para a cabecinha dele. Então a gente começou a tentar bolar no dia a dia dele uma rotina tal que fizesse com que ele, de alguma forma, se não tivesse ocupado em certos horários. Tipo, ele acorda pela manhã, né? Toma o café dele, toma banho e tal, assiste algum desenho, brinca com alguma coisa, né? Na hora de almoçar, ele ajuda a colocar a mesa. À tarde, a escola mandou algumas atividades e a gente também imprimiu outras atividades escolares para poder fazer com ele durante a tarde, né? E tenta manter uma rotina e adequar horários para ele fazer certas atividades. De qualquer forma, tudo isso se tornou muito complicado porque a gente está num espaço confinado, né? Queria para natação, ele saía de casa para ir para natação. Tinha um caminho a percorrer, tinha um outro espaço onde ele fazia natação. Ia para a terapia, ele saía de casa para ir à terapia. Tinha todo o caminho que ele percorria até a terapia, o local onde ele fazia as terapias. Tinha um outro espaço para fazer terapias, né? À tarde, o espaço escolar é um outro espaço que não é a casa, né? Então, tudo isso mexe, a gente já sabe, pelo tempo que a gente tem lidando com o assunto, que tudo isso mexe com a cabecinha dele. Por mais que você crie uma rotina e uma organização, não é a mesma coisa de você ter a rotina dele ir para as terapias, ele ir para a natação, ou qualquer outra atividade que ele fizesse fora de casa.
né? E isso gerou algumas coisas que ele normalmente não estava acontecendo com ele. Tipo, ele tem ficado muito mais irritado do que normalmente ele ficava, né? Ele tem reagido com gritos e batendo na gente muito mais do que ele fazia antes, né? Os gestos repetitivos, que são basicamente uma característica do autista, né? Ele tem feito com muito mais intensidade do que ele fazia antes, né? E a gente está tentando adequar tudo isso à questão também da nossa saúde mental, porque tem ele, mas também tem eu, tem minha esposa, né? Nós estamos na casa de meus pais, tem meus pais, então tem a saúde mental da gente também. Tem dias que a gente acorda por causa dessa situação toda, e você acorda já um pouco, talvez um pouco mais irritado, ou se sentindo mais cansado do que o habitual, né? Porque você está completamente fora do prumo, completamente fora da sua normalidade, né? Social. Então, a gente está tentando criar rotinas, mas se eu disser para você que tem sido uma coisa muito tranquila, eu estou mentindo. É bem complicado, tem sido bem complicado, né? E a gente tem tentado, está tentando, eu estou buscando ler algumas coisas para poder também, estou tentando ver alguns vídeos, inclusive alguns que você me passou, né, que você me mandou, né, porque a experiência dos outros ajudam a gente também, né? Claro que cada autista é um autista, cada pessoa é uma pessoa, mas experiências novas de outras pessoas ajudam muito a gente, né? Assim como nossas experiências ajudam a experiência das pessoas. Por isso que eu me dispus a participar dessa live com você, porque eu acho que é importante. As perguntas que vão vir vão ser importantes, e essa discussão que a gente vai ter vai ser bem importante. Exatamente. Você falou muito da questão da rotina dele, né? Dessa questão da alteração emocional, era algo que também eu queria abordar a respeito, né? Acredito que para todo mundo tem sido um sacrifício, né? Enorme. Mas, ao mesmo tempo, uma descoberta. Ah, sim, porque assim, logo que começou esse caos todo, a gente veio ficar na casa de meus pais, e por mais que a gente viesse aqui, ele não convivia direto com eles dois, né? E tem sido um momento de descoberta, não só para a gente, como principalmente para os avós deles, para meus pais, para meu pai e para minha mãe, né? A relação dele com os avós se estreitou de uma maneira absurda, né? Com o avô, então, nem se fala. Minha mãe diz que ela não tem moral nenhuma, quem tem moral é meu pai. Porque tudo ele fica atrás de meu pai, né? Toda hora vai, alisa a cabeça do avô, vai, toma a benção do avô, né? Fica beijando o avô o tempo todo. Que eram coisas que não aconteciam antes, né? Porque, por mais que a gente viesse aqui, não tinha a convivência diária, né? Não tinha uma convivência direta. E agora não, com isso não. E isso várias vezes já me emocionou muito esse estreitamento de laços dele com os avós, porque às vezes você vê gestos dele com os avós que são uma coisa absolutamente linda, né? Gestos absolutamente espontâneos, de uma hora para outra ele chegar, dar um beijo em um, abraçar o outro, sentar no colo, sabe? E aí já gerar coisas tipo, quando a gente fala alguma coisa com ele, a gente vai conversar alguma coisa com ele que ele não gosta, ele corre e senta no colo da avó, como se estivesse buscando, sabe, um apoio da avó, né? E vira mexe, ele tem feito isso, né? Além da gente perceber uma maior maturidade dele, uma conscientização em relação a vários aspectos que a gente não estava vendo antes, né? A gente perceber que ele tem entendido, tem começado a compreender muito mais coisas do que ele compreendia antes, né? E isso é um ganho cognitivo absurdo para ele. Pode parecer que para outras pessoas pode parecer uma coisa muito pequena,
mas a gente sabe que para a gente é uma coisa enorme, é um passo enorme, né? Então, tem sido uma coisa dele amadurecer junto com a gente, porque para todo mundo, como você falou, é um ambiente... Eu vou ser muito sincero, assim, é como se fosse um ambiente muito inóspito para todo mundo, no meu caso, no caso da gente aqui. Porque ninguém sabe quando isso vai acabar, né? Ninguém sabe como a vida vai ficar depois disso aqui. Apesar de a gente pode conjecturar o máximo que a gente puder, mas ninguém sabe como isso vai ficar, né? Mas, no final das contas, no frigir dos ovos, tem sido muito bom. Estreitou os laços, os meus laços com minha esposa, os nossos com meus pais também, né? Talvez antes dessa coisa toda acontecer, meus laços com eles também não tivessem tão estreitos como voltaram a ficar agora, né? E fizeram a gente, por mais que às vezes a gente esteja cansado e tal, mas fizeram com que a gente tivesse um olhar diferenciado para meu filho de novo, né? A gente voltasse a olhar para ele, não que a gente não se preocupasse, não é isso, mas o fato de você estar o tempo todo com ele faz com que você observe coisas que você talvez não observe no dia a dia normal que a gente tinha antes, no dia a dia anterior que a gente tinha antes, né? De estar saindo, de trabalhar, essa coisa toda. Exatamente. Eu percebo aí, dentro do seu relato, que para ele tem sido muito importante para ver a questão mesmo da afetividade, né? Da família, né? Do quem é quem, do quem é a mãe, do quem é o pai, do quem é a avó, fora do que é a avó, né? Já que vocês estão com seus pais, né? E fora a questão dos laços, né? Que ficam mais estreitos. Exatamente. Eric está até perguntando aqui sobre... É uma questão da rotina, inclusive. Sobre vídeos de celulares, se aumentam ou não aumentam a agressividade do autista, né? Em alguns momentos, durante esse período todo, a gente tem deixado ele utilizar o celular para ver desenho e tal. Mas, na verdade, a gente tem tentado não fazer isso o máximo possível. Porque todas as psicólogas com quem ele já esteve, todas falam a mesma coisa. O celular, pela gama de informações que tem ali para o autista, não é nada bom. E a gente percebe isso no dia a dia, quando ele usa o celular, normalmente ele passa o resto do dia mais agitado, né, mais reativo a tudo, né, e aí, como ele fica mais reativo, ele termina tendo mais movimentos repetitivos, de balançar braços, gritando mais quando ele quer alguma coisa, às vezes chutando um ou chutando o outro para chamar a atenção. E quando ele não usa o celular, normalmente ele não tem esses movimentos, né? Então, na rotina dele, em alguns poucos momentos, a gente se utilizou de dar o celular ou botar algum vídeo para ele de celular. Mas, normalmente, a gente não faz isso porque a gente já percebeu que isso não é legal para ele. E as psicólogas também não, pelo menos as que a gente teve contato e tal, não acham que seja bem legal, muito legal utilizar disso, principalmente à noite. À noite, então, nem se fala, porque pode causar alterações no sono e tudo mais. E é muito interessante, muito bom que vocês tenham essa base com psicólogos, né? Essa base de informações. Até foi perguntar a respeito, né? Se vocês planejavam fazer alguma atividade lúdica, dependendo da questão do espaço de vocês, né? Durante esses dias, em algumas vezes a gente tentou fazer atividades assim. Ele ainda tem alguns problemas na coordenação motora fina, tipo utilizar caneta, lápis, cortar, colar, né? E em alguns momentos a gente tentou fazer alguma coisa nesse sentido, né? Em outros momentos eu trabalhei algumas coisas, fiz alguns trabalhos com letras e números com ele, mas utilizando também desenhos e tal, né? E só que, assim, são coisas que você tem que repetir muito,
Não adianta você fazer um dia e passar um mês sem fazer isso, né? Fazer um dia, no outro dia fazer um pouco mais, no outro dia fazer um pouco mais e tentar perceber se a forma como você está fazendo é a forma mais indicada. Talvez se você mudar alguma coisa, seja mais indicado para aquela criança. Porque às vezes você faz de um jeito para uma criança dar certo e para outra não dá, né? E isso aí, talvez e foi uma coisa que ele no primeiro momento foi por causa dele. Eu voltei a estudar para fazer pedagogia por causa dele. Só que simplesmente eu descobri uma paixão absurda por isso, né? Talvez se eu tivesse descoberto isso há 20, 30 anos atrás, talvez eu não tivesse reagido da forma que eu reagi, mas é uma coisa que eu amo de paixão hoje. É uma das minhas paixões. E fazer pedagogia me deu base para perceber essas coisas, perceber alguns jogos, alguns trabalhos que eu posso fazer com eles, né? E a gente tem que estar muito atento porque nesse momento as coisas embolam muito na sua cabeça e você se torna muito reativo, muito emotivo, às vezes com as coisas, por causa de tudo que está acontecendo, né? Graças a Deus, por incrível que pareça, no caso da gente, durante essa pandemia, as coisas na vida da gente foram se ajustando, se acertando, né? Talvez essa aproximação maior com meus pais, a aproximação dele com os avós, né? Tenha levado a tudo isso. Mas, e você falou do negócio dos psicólogos, é um dos pontos principais na questão. Se você não conseguir fazer com que uma criança autista seja levada às terapias, e eu sei um monte de problemas que tem, você não tem locais, os locais, a demanda é enorme, você vira mestre, não tem vaga nos locais. Só para você ter ideia, o centro de referência do estado, que fica ali no Campo Grande, a gente fez a inscrição dele em agosto de 2017 e nunca chamaram ele. Nunca chamaram. Ou seja, já tem quase 3 anos isso. E a gente entrou em contato com eles durante esse período e simplesmente nunca deram uma perspectiva. Né? Assim como ele, outras crianças também. Né? Mas, como ele não está tendo as terapias agora, essa base que a gente teve de quando ele estava fazendo as terapias tem sido importante para a gente tomar percepção de várias coisas que acontecem dentro de casa e reagir da maneira correta. Isso não quer dizer que nós sejamos absolutamente perfeitos. Não existe isso. A gente é ser humano. Eu sou ser humano, minha esposa é ser humano. A gente erra. A gente acerta, mas a gente tem tentado. A gente tem tentado bastante em cima das coisas que a gente sabe, das informações que a gente busca. Bom, sempre. Continuando com esse tema, né, da questão do psicológico, acho que com a tecnologia, né, não sei se está havendo teleatendimento, né? Ele ainda continua sendo acompanhado durante esse período de quarentena? Não, a clínica parou de atender. Lá, simplesmente parou de atender. Né? Eles pararam o atendimento e ele está sem atendimento durante esse período. E aí a gente tem tentado, o que a gente tem utilizado é o que a gente já sabe e o que a gente busca, né, de conhecimento na literatura e tal. E pela internet também, onde a gente sabe que pode ter conhecimento, e vendo esses vídeos como esses que eu falei, né, que você me passou, e outros mais, de experiências de outras pessoas, de trabalho que está sendo feito por outros pais, com seus filhos, né, que às vezes surge uma ideia ou outra que é interessante, às vezes é bem simples, e tal, como tentar colocar para ajudar nas coisas que você faz dentro de casa, né? E ele gosta de ajudar, você percebe isso, ele gosta de ajudar. Né? Como eu falei, na hora de botar a mesa para almoçar, ele só almoça se colocar a mesa. Só almoça se colocar a mesa. Né? Na hora que a gente levanta para fazer a cama, ele gosta de ajudar, botar um lençol e tal. Então, isso faz parte do desenvolvimento dele também. Né? Então, a gente tem tentado fazer assim.
Exatamente. Eu acho que para ele foi, por um lado, um benefício, né? Porque tem a questão de emocional também, né? Da Uhum, alteração do humor, mas ao mesmo tempo tem a questão prática, né? Do isso, desenvolvimento social dele. isso, Nessas primeiras percepções, né? Acho que isso. teve alguém que perguntou aqui quanto essa, falando em percepção sensorial com relação a sons, a música. Será que ele se interessa com relação a isso? Ações e música, Ele se sim. interessou com relação a isso na quarentena, nesse período? Desenvolveu, criou hiperfoco? Assim, ele, a gente tem ouvido bastante música aqui e a gente percebe que a gente usa os aplicativos que se tem de música, né? E várias vezes, quando a gente coloca na televisão, a gente percebe que ele vai até a televisão para poder ficar dançando. A gente percebe que ele gosta muito de MPB, né? Outro dia a gente estava ouvindo aqui Maria Bethânia, ele chegou na frente da televisão, aí ficou parado na frente da televisão. Quando ele está dançando, ele fica balançando de um lado para o outro, assim, dançando. Aí vai, roda para um lado, roda para o outro, né? Tem um desenho que ele gosta muito, Backyardigans. E no começo do desenho, os personagens cantam uma música e tal, né? E ele adora essa musiquinha dos Backyardigans. Adora. Né? Uma coisa que é legal em João Pedro, que é o nome dele, é que a gente percebe que, em relação à questão sensorial, ele tem se adaptado muito facilmente às situações todas. Por exemplo, em relação ao negócio que você falou, coisa de música. João Pedro gosta de música, assim, e principalmente se for num lugar que tenha muita gente. Se a casa estiver cheia, ele adora. Adora. Eu canso de falar sobre isso. A gente foi na mudança do Garcia no Carnaval e ele amou aquilo. Né? Os grupos que passavam batucando no meio, ele queria ir atrás e tal, sabe? Então, ele tem uma relação boa com sons, né? Pois alguns autistas têm uma reatividade muito forte em relação a sons, e aí botar a mão nos ouvidos e tal. Ele tem uma relação boa com isso, né? Às vezes, quando ele, uma coisa ou outra, às vezes ele se assusta e tal, mas normalmente a relação dele com sons e com música é bem tranquila. Ele não fica dançando, é uma coisa ou outra, mas ele reage bem a sons. Ele não se estressa com sons, não. Muito pelo contrário, ele reage bastante bem a isso. Bom, eu acho que assim, como você colocou, né? Acho que varia de uma criança para outra, de um ser para outro, né? De um indivíduo para outro. Até porque nem todos os autistas gostam com relação a ter muita gente em casa, por exemplo. Tem muitos que se isolam no quarto. E eu acho que isso faz parte até de um processo de desenvolvimento, já é um ponto a mais. Sim, com certeza. E assim, é aquilo que eu te falei, cada um é cada um. Assim como todos nós somos, né? Todos somos diferentes. Ele gosta de muita gente, até porque ele foi criado lá em casa, sempre teve gente, né? Os amigos dos meus filhos sempre estiveram lá em casa, então sempre teve gente e ele foi criado dessa forma, então para ele talvez isso tenha sido bom, porque ele se adapta bem a locais com muita gente, né? Agora tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é todo mundo que é assim. O que serve para ele talvez não sirva para outros. Não serve para outros, com certeza. Né? A reatividade sensorial de cada um, alguns têm uma reatividade maior de tato, né? Ele já teve muito mais essa reatividade de tato, de pegar em texturas diferentes e aí não gostar. Quando ele era bem pequenininho, ele não gostava de pisar na areia da praia, por exemplo. Né? Hoje não, ele adora a praia. Né? Adora pisar na areia, adora entrar na água, então tanto faz.
né? Já outros já não gostam. Tem outros que têm algum problema com algum tipo de comida por causa da textura da comida. Ele mesmo gosta muito de coisas que são crocantes, né? Adora quando come alguma coisa que é muito crocante, né? Apesar dele comer tudo, na verdade agora ele está comendo tudo. Chegou agora na quarentena, a gente descobriu coisas que a gente achava que ele não gostava e ele está comendo, graças a Deus, né? Mas tem que se tomar muito cuidado assim, quando você ouve as experiências dos outros, aquela experiência foi com uma criança, com um autista. Você pode tentar pegar aquela experiência e adaptar para o seu contexto, né? Até porque existe um monte de coisas nisso. A pessoa pode ter um nível econômico completamente diferente de seu, então a casa dela pode ter uma piscina, pode ter um parque, pode ter isso, pode ter aquilo que na sua casa não tem. Então aquela experiência pode ter dado certo em função disso. E num ambiente que você vive, dificilmente vai dar certo porque não tem esse espaço, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente toma muito cuidado com o João Pedro quando a gente tenta repetir experiências que a gente ouve ou que a gente vê de outras pessoas para poder adaptar para o nosso contexto. Apesar dele ter reagido bastante bem a tudo que tem sido feito. Em escola mesmo, ele vai para a escola e é um dia para ele se adaptar, né? Esse ano mesmo eu entrei na escola com ele, na escola que eu estava trabalhando, deixei ele na sala, fiquei 10 minutos, saí, dei tchau e ele ficou lá, e eu saí, ele ficou, nem olhou para minha cara mais, né? Ficou muito tranquilamente lá. O outro pode ser que não vai reagir assim, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E ele está sentindo falta desse ambiente escolar, desse convívio com a professora, com os colegas, uma vez que eu acredito que os colegas tenham aceitado ele, ajudado, alguma dificuldade. Sim, inclusive por isso que a gente essas tarefas mais escolares, a gente tem deixado para fazer com ele à tarde, porque é o horário que ele estuda, que ele está na escola, à tarde. Então a gente tem tentado fazer com que ele faça essas coisas mais à tarde, para continuar mais ou menos num regime que ele tinha antes, né? Apesar de tudo, não é a mesma coisa, é óbvio, né? Mas a gente tem tentado modelar dessa forma, né? No começo a gente percebeu que ele sentiu mais. Agora um pouco menos, isso já tem 3 meses já. Agora um pouco menos, mas no começo ele sentiu muito mais do que agora, né? Agora ele ainda tem algumas reações de estresse, um pouco de estresse e tal, em um momento ou outro, mas ele está muito mais adaptado do que no começo. No começo a gente sentia muito mais. Nos horários que ele fazia, tipo, nos dias que ele fazia natação, naqueles horários, a gente percebia que ele estava mais agressivo, mais inquieto. À tarde, que ele deveria estar na escola, ele ficava mais inquieto, agora um pouco menos. Ele já está mais adaptado, a gente tem tentado fazer uma coisa, fazer outra, para poder manter ele ocupado. Agora, tem dias que está todo mundo também para baixo, é natural. E aí, eu acho que nós, pais de autistas, a gente não pode ficar se martirizando o tempo todo, sabe? Se você é um pai, uma mãe que busca os caminhos para poder desenvolver seu filho, desenvolver a área da comunicação, a área da socialização, essa coisa toda, não adianta a gente ficar... Eu tenho aprendido um pouco isso. A gente não ficar se martirizando o tempo todo. Ah, meu Deus, eu devia fazer assim, devia fazer assado. Ah, hoje eu me estressei um pouco mais. Caramba, quem não se estressa? Né? Antes eu me punia muito mais com isso, sabe? Às vezes tinha um dia que eu estava mais estressado, aí eu percebia que eu não reagia legal com ele. Nossa, eu nem dormia. Eu passava o resto do dia, meu Deus do céu, passando a mão na cabeça. Chegava à noite e não conseguia dormir com isso. Agora um pouco menos, porque eu percebi que eu também preciso ter um tempo para mim, eu também preciso, né, me manter equilibrado para poder fazer alguma coisa com ele, trabalhar com ele, né? Minha esposa, idem, meus pais, meus filhos também, né? Minha filha mesmo e o noivo dela dão uma mão
fora do comum, sabe? Ele adora o cara, adora Felipe. E eles dão amor fora do comum, assim, sabe? Quando estão com ele, fazem das tripas coração, ele mesmo, só falta deixar João Pedro montar na cabeça dele, né? Brinca com ele e tal, dá muito carinho. Mas tem dias que você tá para baixo mesmo, você tem que perceber que você, às vezes, não é aquele dia, não tá bem naquele dia, e aí tentar dividir as responsabilidades. Se tem outras pessoas que também participam da criação dele e participam da vida dele, se você não está bem, sai um pouco de cena, deixa outra pessoa entrar e fazer parte daquilo ali naquele momento, né? Para poder fazer com que as coisas caminhem, né? Exato. E você falou de outros índices, né? Nessa convivência toda. Você falou seus filhos, né? Dos seus outros filhos. Como é essa convivência aí, nesse tempo aí, que tá todo mundo juntinho aí? Tá assim, na verdade tá assim. Estamos nós aqui na casa de meus pais, minha filha, meu filho e o namorado dela, né? Estão em um outro lugar, né? E tem sido assim, meio à distância. Eles, na verdade, assim, eles são meus enteados, eles são filhos do primeiro casamento de minha esposa, mas é como se fossem meus filhos. Eu nunca os vi como se não fossem meus filhos, muito pelo contrário. Sempre os vi como meus filhos, né? Nunca pensei diferente disso. E de qualquer maneira, a participação deles, principalmente da irmã e de Felipe, que é o noivo dela, para mim já é quase marido, mas tudo bem. Eu não vou discutir isso com ela. Mas a participação deles dois, principalmente, é fundamental para João Pedro, sabe? O amor que eles nutrem, que eles demonstram, e a forma como eles tratam João Pedro tem sido fundamental no desenvolvimento de João Pedro, no desenvolvimento dele. Infelizmente, a gente não está junto, né? A gente está em contato o tempo todo, não está junto por questões do contexto, né? Não deu para ficar junto, mas faz muita falta, eles fazem muita falta, em todos os sentidos. Não só para eles, mas para a gente também. Com certeza. Eu acho que assim, é importante você ter esses laços de afeto e, sobretudo, quanto à questão, né, de que é outro serzinho com suas particularidades, com suas idiosincrasias, né, que vem com essas dificuldades e que realmente a gente não sabe assim como são filhos de um outro casamento, de uma outra situação. Você não sabe como é que vai ser, né? Se vai ser aceito, se não vai, e até por ser o caçula, né, da história. Uhum. E, assim, foi uma questão assim, quando eu e minha esposa começamos a nos relacionar, eles eram muito pequenos. Um ia fazer 3 e a menina ia fazer 9 anos. Então, eles eram bem crianças, né? Mas quando o João Pedro chegou e que aos dois, a gente percebeu a forma como João Pedro reagia a estímulos, a forma como tinha movimentos repetitivos e tal. Quando chegou aos 2 anos, que a gente foi ao médico, foi a psiquiatra e tal, e viu que a gente já imaginava o que era, e viu que realmente era aquilo mesmo, que a gente tinha que buscar as terapias, buscar as formas de estimular ele. Em momento, eu posso lhe dizer uma coisa, em momento nenhum, eu percebi do lado deles, nem de minha esposa, e muito menos de mim, nenhuma reação negativa em relação ao que a gente estava sabendo de João Pedro, que era a questão do autismo. Muito pelo contrário. O que se demonstrou todas as vezes que essas pessoas falavam, que essas pessoas se remetiam a João Pedro, foi que o amor tinha triplicado, quadruplicado, sabe? Tinha sido elevado exponencialmente, né? Nunca, em momento nenhum, teve nenhuma reação contrária. Pelo menos das pessoas que estão mais próximas dele. Nunca.
né? É como eu falei, a gente pode estar cansado um dia ou outro, é claro, mas o amor é absurdamente grande. Absurdamente grande. E eles demonstram isso o tempo todo, né? Todos eles demonstram isso o tempo todo, né? O noivo e minha filha mesmo, no Facebook dele tem uma enxurrada de fotos de João Pedro, né? Ele chama ele de filho o tempo todo, né? Paloma, que é a irmã dele, minha filha, fala disso o tempo todo com todo mundo. Tem página, tem coisa no Instagram aí, Meu Anjo Azul. No Facebook dela tem uns zilhões de fotos dele. É aquele tipo de pessoa assim, que pegou ele, tá na frente do espelho, ela tira uma foto junto com ele, sabe? E aí bota embaixo, meu amor infinito e tal. E não é só o caso de demonstrar isso, mas de escrever isso, mas eles demonstram isso o tempo todo, sabe? Uhum. Tem uma pergunta aqui, quais os sinais que fizeram vocês perceberem que ele precisava de uma consulta sobre autismo? Como eu falei, quando eu comecei a me relacionar com minha esposa, o filho mais novo ia fazer 3 e a menina ia fazer 9. Fora isso, eu fui criado numa casa, minha irmã teve uma filha e eu participei da criação dela de alguma forma. E a gente via alguns sinais nele que eram diferentes das crianças neurotípicas. Tipo, você chama e a criança não reage olhando de volta, né? Alguns movimentos que são muito típicos do autismo, tipo uma coisa tipo bater de asas, que a gente chama bater de asas, né? Girar no mesmo lugar, né? Não brincar. Com o passar do tempo, as crianças vão ajustando a forma de brincar com os brinquedos, tipo carrinho, fazendo o movimento como se estivesse andando com o carrinho e tal. E nada disso acontecia com ele, né? Tem um cunhado meu mesmo que algumas vezes, percebendo isso, algumas vezes para ele praticamente gritou na cara, gritou de junto dele e ele não respondeu. E a gente já tinha feito testes de audição nele, e a gente sabia que ele tinha uma audição normal, absolutamente normal, sem nenhum tipo de problema. E a gente vinha conversando com a pediatra, ela falou com a gente, espera ele completar uns 2 anos de idade, e ele, além de tudo isso ele não falava, como ele não fala até hoje, ele é não verbal. Ela pediu para a gente esperar dar 2 anos de idade, para levar na neuropediatra, né, e aí fazer uma avaliação com a neuropediatra, que foi o que a gente fez. Quando ele completou 2 anos, a gente foi na neuropediatra, ela ficou um tempão com ele, fez uma série de testes, e aí falou que todas as características remetiam a autismo, né? E aí a gente tratou de buscar informação, buscar os locais. A gente não tinha informação nenhuma sobre a questão na época, né? E a partir daí a gente começou a buscar as informações, e daí que me veio a ideia de ir fazer pedagogia, né? Que eu fiz na UNEB. Veio essa ideia de fazer pedagogia, primeiro no intuito de tentar ajudá-lo mais, né? Mas só que depois virou, o que eu já falei para você, virou uma paixão, virou um amor enorme por pedagogia e vai além dele, para além dele, né? E respondendo outra pessoa aqui, não vi quem foi, perguntando, há uma fase da vida mais difícil para um autista? Rapaz, é muito complicado porque eu tô com ele já criança. O contato que eu tenho com outras pessoas, assim, existem graus de autismo, né? Se a gente pode chamar assim. Tem a questão da adolescência, da puberdade, a questão da sexual, dos hormônios que vão começando a acontecer na puberdade e tal. São questões que a gente vai ter que tratar com devido tempo, né? Agora a preocupação da gente, nesse momento, é torná-lo cada vez mais sociável, né? Tentar torná-lo cada vez mais autônomo e independente nas coisas dele. Tanto que nesse momento, a gente, apesar de já estar com 8 anos, a questão pedagógica para a gente ficou um pouco em segundo plano. Porque a gente quer que ele se torne cada vez mais autônomo, mais independente, fazendo as coisas dele, tomando banho sozinho, escovando o dente sozinho, comendo sozinho, que ele já faz isso, trocando de roupa, fazendo as coisas do dia a dia, né? A gente tem tentado se preocupar mais com isso. Quando chegar
algumas pessoas tiveram muitos problemas na adolescência de filhos autistas por causa de todas essas questões, outros na fase adulta, até porque tiveram problemas também para achar algum lugar que fizesse terapias com adultos autistas, né, que pudesse seguir a terapia, né? E a ideia, com o passar do tempo, a gente buscando cada vez mais apoio e vendo que as coisas como vão acontecendo. Não adianta a gente tentar antecipar. Até porque o que aconteceu com um pode não acontecer com ele. Então, a gente tentar vendo as coisas da maneira que as coisas vão acontecendo. Sim, sim. As pessoas estão dizendo que eu posso responder. Sim. Bom, eu acredito que qualquer período de transição é difícil, porque são novas questões e às vezes até a própria criança, o próprio sem informação, precisa de uma terapia para lidar com essas situações, né? Sim, eu acredito que nesse sentido varia de pessoa para pessoa, mas é como se você dobrasse uma curva e entrasse numa outra rua, num outro momento, numa outra situação. Exato. Exatamente. Não sei se eu fui mais preciso. Então, Acho que assim, eu acredito que esse momento para você, sobretudo, deixando um pouco de lado a questão pai, para ser uma questão do pedagogo, você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu. Acho que você vai estar tendo mais tempo para isso. Sim, sim. Eu agora, esses dias, entrei num curso à distância e fala exatamente sobre essa questão de práticas pedagógicas com autistas, né? E meio que estou começando, na verdade, o curso, porque eu acho que qualquer coisa ajuda, sabe? Quer dizer, qualquer coisa que você saiba que seja uma página que seja séria e tal, um curso que seja de algum lugar sério e tal, né? Não vai vendo também qualquer texto que apareça pela internet e vá pegando aquilo e tendo aquilo como verdade absoluta, que as coisas não são assim, né? E aí começa a aparecer um monte de coisas, né? A dieta tal resolve o problema do autismo. Se a criança tomar tal medicação, regride autismo. Vamos parar um pouquinho, botar os pés no chão e ter calma com a situação. O autismo é uma questão para a vida toda. Para a vida toda. Isso não quer dizer que ele não possa ter as terapias e ter caminhos que façam com que aquela criança se torne um adolescente, um adulto que possa conviver com as outras pessoas de uma maneira neurotipicamente normal. Se bem que o que é crescer normal, né? Ainda mais nessa loucura que a gente está vivendo. O normal vai ser o quê? Mas, tipo assim, você conseguir fazer com que essa criança seja independente, consiga fazer as coisas da casa, né? Se possível, ela ter avanços pedagógicos, onde ela aprenda a escrever, aprenda a ler e, para além disso, vá galgando degraus na sua formação. A gente tem vários autistas que fizeram cursos de nível superior, mestrado e tal, né? Mas tudo isso depende de você tentar estimular o máximo possível, buscar as terapias possíveis, né? Cada um tem seu contexto, tem problema na sua vida e tem acesso a isso ou aquilo. Então, tentar buscar o possível, né? Gustavo, Eric está falando aqui que você se apresentar um pouco, a gente terminou não se apresentando antes. Eu fiquei preocupado com o tempo, mas vamos lá. Eu sou diagnosticado como autista, em primeiro lugar. Depois eu fui diagnosticado dentro do espectro como síndrome de Asperger, já embolei aqui na língua, que é uma forma de autismo leve, classificado como leve, de acordo com o DSM. Sou formado em jornalismo, consegui me formar como jornalista pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
na segunda turma. E Eric sabe muito bem, né? Ele que deu esse tema porque eu conseguiria desenvolver a respeito e por conta das vivências também, né? Eu tenho muitas vivências com relação a essa questão de autonomia, né? Meus pais sempre trabalharam isso, né? Quando você foi falando, né? Aí me lembrei muito de questões minhas na infância, né? Com relação à autonomia de ser um ser autônomo, independente, né? Acho que era a preocupação maior de mim, minha mãe, e acho que continua sendo, né? Porque os problemas continuam, né? Pra gente, né? Foi como eu falei, né? A mudança de fase, né? A mudança de rua, de mão. Então, é uma outra situação, é um outro patamar. É como se a gente passasse de fase em cada capítulo do jogo, né? Cada momento do jogo, né? E as relações mudam com as mudanças de fase, né? As relações na infância são umas, quando você chega na adolescência, elas mudam completamente. Eu e minha esposa, a gente tem muita preocupação em relação a isso. Como vai ser daqui a 5 anos, por exemplo. Né? Como é que ele vai lidar com essas relações e como é que as pessoas vão vê-lo. Né? Pode ser que daqui a um tempo, daqui a alguns poucos anos, surjam medicamentos, surja alguma coisa completamente diferente que mude completamente a visão que a gente tem das coisas e mude a perspectiva. Né? Mas é bem complicado. Já respondendo uma coisa que perguntaram aqui, quais são as perspectivas em relação a programas do governo? Eu fiz um texto esses dias, assim como você também fez textos aí para o Política FC, falando um pouco sobre isso. Né? Vou falar primeiro em relação ao governo federal. Apesar do senhor presidente ter uma esposa que lidou sempre com a comunidade surda durante bastante tempo, né, e tal, não se tem perspectiva de novos programas para isso. Se criou uma carteira para crianças autistas, né, que foi a chamada Lei Romeu Mion, né, que essa carteira você pode ter prioridade nas áreas de educação, saúde e tal. Já se sabe que no próximo censo a gente vai ter informações detalhadas a respeito das famílias com autistas e tal. Mas é só isso. Né? E é bem complicado porque na minha cabeça, no meu entendimento, você fazer programas para os autistas é fazer um programa que seja emaranhado, porque você tem que abarcar uma série de setores diferentes ao mesmo tempo. Né? Não adianta você criar uma rede de locais com multiprofissionais que vão atender seu filho para fazer terapias, se você não tem uma escola, se você não dá formação continuada a professores, se você não tem escola com estrutura física diferenciada, se você não tem escola com um currículo diferenciado, né, que abarque essas diferenças, né, e aí como pedagogo eu me coloco no lugar dos professores e de uma certa forma, por um lado, são vítimas de todo esse sistema louco que está aí, que ao invés de ver as diferenças e tratá-las de maneira integrada para criar um desenvolvimento de todas as crianças, o sistema é feito para distanciar a partir dessas diferenças. Né? As diferenças são utilizadas no sistema exatamente para excluir e distanciar. Não estou falando só de crianças autistas, mas de crianças negras, né? De crianças de comunidade indígena, de todas as crianças que simplesmente são diferentes das outras, seja pela cor da pele, seja por não serem neurotípicas, seja por estarem na cadeira de roda, seja por serem surdas, não interessa. Né? Então, os programas sociais deveriam ser programas integrados em vários setores.
Então, a área de saúde que abarca, que pega essas crianças e te coloquem junto com um psicólogo, com uma terapeuta ocupacional, com uma fonoaudióloga, com um psiquiatra, tem crianças que precisam de fisioterapia, né, porque tem problemas motores também, né? Então, infelizmente, eu não vejo uma perspectiva muito legal em relação aos autistas. Eu não consigo ver, sabe? Em qualquer nível. Mas eu estou falando no nível federal. Mas mesmo no nível estadual, como eu falo para você, tem um centro de referência no Campo Grande, que na época que se anunciou foi uma maravilha. A comunidade autista ficou, né, extremamente alegre, mas a demanda é enorme e o tempo de espera por vaga é absurdo. Então, é bem complicado. A perspectiva, como pai de autista, não consigo ver uma perspectiva legal, não. Na verdade, o que eu vejo também, Paulo, é que o que falta também ao governo, e mais precisamente a formação, né? No que tange a formação do profissional. Você sabe muito bem disso, você é pedagogo. Eu creio, né, que dentro das minhas vivências, o que falta é uma formação mais adequada. Eu sei porque eu sempre batia nisso na época que eu fazia parte de um movimento social. E a gente não é exigir somente da escola, não é exigir somente da instituição, mas é exigir a formação, que seja uma formação mais completa para receber não só a pessoa autista, mas com uma pessoa com qualquer tipo de deficiência. Ah, sim. Sim, eu acho que sim. Agora sim, também, eu como pedagogo, como professor, também não posso ficar achando que, pelo fato de não me darem uma formação continuada, eu também vou ficar aqui, sabe, lavar as mãos. Eu posso buscar a formação também. É bem mais complicado, tem professores que trabalham em 3 lugares diferentes e é uma correria louca o dia todo, para cima e para baixo, e professor, apesar de alguns lá em cima acharem que não, mas o professor trabalha loucamente também em casa. Ele tem que preparar a aula, tem que corrigir a avaliação, né? Tem que pesquisar fontes, pesquisar material para poder, material novo. Com a era da tecnologia, não adianta só você ficar na frente da sala de aula, isso já passou, não existe isso, né? Educação é ensino e aprendizagem, ou seja, você tem que professor e estudante trabalhando junto, em conjunto, para desenvolver o conhecimento, né? Então a gente tem que estar buscando material o tempo todo, tem que estar buscando vídeos, tem que estar buscando pesquisas novas, tem que estar pesquisando, tem que estar fazendo com que os alunos pesquisem junto com você. Então é um trabalho que não para nunca. E como a vida é muito dinâmica, então o que a gente viu hoje pode ser que amanhã já não sirva mais, né? Amanhã você já tem um outro dado, já tem um outro tipo de conhecimento que seja melhor que esse, que seja mais importante que esse, né? Então, essa formação, é como você falou, formação, não só a formação prévia, tipo, você fez universidade, a formação na universidade, e os currículos de universidade tem que mudar. Eu não estou falando só em relação ao autista, estou falando, por exemplo, em relação à cultura surda também. Tem que mudar. Em relação a relações étnicos raciais, tem que mudar, né? Em relação à questão de gênero, tem que mudar. Então, os currículos na universidade tem que mudar, né? Mas depois que você passa dali, você vai, digamos assim, para a realidade, você tem que buscar formação o tempo todo. Você tem que estar buscando crescer e se formar e reformar, e atualizar e reatualizar o tempo todo, sabe? Sem parar, né? Todo dia você tem que estar buscando uma coisa nova. E aí, vendo vídeos de pessoas que também estão na área, para poder ver coisas novas, de experiências novas, né? Vendo vídeos de pessoas autistas que estão conseguindo vencer na vida, estão conseguindo se desenvolver, como é que foi esse caminho,
como é que essas pessoas, como é que são as relações sociais das pessoas, né? Como é que são as relações emocionais de família e de amigos dessa pessoa, né? Você tem que estar buscando essas coisas o tempo todo para poder fazer com que o seu trabalho e a forma com que você lidar com a questão seja a forma mais carinhosa, mais realista, mais esclarecedora para você e para quem está se relacionando com você, né? E mais legal possível. Porque se você não tiver conhecimento, não tiver paciência e não tiver amor nessa área, escolha outra coisa para fazer. Vai jogar dominó, vai jogar ping-pong, meu amigo. Vai fazer outra coisa. Assim, a gente já está quase no finalzinho, eu estou olhando aqui para o tempo. Eu só Rapaz, queria... esse negócio foi rápido, viu? Né? E passa muito rápido mesmo. Falar a respeito, né, que há muito tempo atrás a gente não tinha muitas informações a respeito. Hoje a gente tem várias pesquisas, várias pessoas difundindo informação, até com o advento da internet, das redes sociais, das comunidades, nas redes sociais, né? Alguns blogueiros, vídeos no YouTube, entrevistas. Hoje você tem um acúmulo até de informações maiores e até que sirvam para formação desse profissional. Eu acho que hoje a gente tem um cabedal de informação até maior e como uma pessoa varia de pessoa para pessoa e muda, né? Com o tempo muda. Então, é um conhecimento que sempre sofre uma mutação, né? De acordo com as pessoas. Então, sim, sim. Gustavo, só para... Já que está no final, você falou do negócio de cabedal de informações, só para a gente ter ideia, aqui no Brasil, essa coisa começou principalmente do meio da década de 90 para cá. Quer dizer, tem pouquíssimo tempo isso. Tem 25 anos. As coisas começaram... As leis começaram a surgir em relação a essa área e as pessoas começaram a pesquisar mais. Em outros lugares do mundo tem coisa há mais tempo, mas aqui no Brasil, principalmente do meio da década de 90 para cá. Né? Então é muito pouco tempo, mas muita gente está buscando informação, muita gente está pesquisando, está fazendo pesquisa nessa área, as coisas estão surgindo, estão aparecendo, né? Muita gente na área de psicologia, na área de fonoaudiologia, tem feito muita pesquisa nessa área. Né? Na UNEB, todo ano, os alunos de fonoaudiologia fazem um congresso, e um dos dias do congresso é voltado para autismo, né? Que seria agora no meio do ano, mas agora com a Covid, com o coronavírus, infelizmente não vai acontecer. Né? Mas todo ano tem lá na UNEB, né? Produzido pelos alunos de fonoaudiologia da UNEB. Né? Muita gente lá em pedagogia na UNEB e na Universidade Federal tem feito pesquisa na área. Então tem surgido muita coisa legal, e muita gente legal está correndo atrás e buscando informação e produzindo informação a respeito do assunto. Bom, a gente já está encerrando a live aqui, uns 5 minutos. Vamos chegar às nossas considerações finais. Eu queria agradecer, Paula, você, por estar aqui com a gente, né? Claro. Tudo que é bom dura pouco, né? Foi um ótimo momento para difundir conhecimento e difundir experiências, né, na área. Gustavo, ainda mais queria agradecer muito pelo convite que Eric fez, né, por estar participando com você disso, né. Espero que a gente mantenha esse contato constantemente, né, e faça novas parcerias, seja aqui através de uma live ou de outras maneiras, né, mas que a gente mantenha esse contato e faça isso. Isso foi muito